Meus irmãos, vamos ter mais um momento de estudo e de comunhão. O ponto que a gente está estudando é sobre a comunhão dos santos. Na Confissão de Fé de Westminster, esse assunto está no capítulo 26, o corpo universal dos santos. Estamos vendo a respeito do crescimento, tanto numérico dessa comunhão, como é que a gente pode fazer para que cresça numericamente, como também para que cresça a nossa união, essa comunhão preciosa que Jesus Cristo nos deu. O irmão Lorivaldo lembra qual é o texto que estamos meditando? Sobre o abreviamento do tempo. Sim, sobre o abreviamento do tempo, né? Nós já vimos que o tempo se abrevia. O texto é 1 Coríntios capítulo 7, primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 7, do versículo 29 ao 31. Depois que nós vimos, isto vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, nós vimos também que o crescimento e a comunhão, nessa questão do tempo, ela tem que trazer uma consciência de relacionamento. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o que resta, já que o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Então, a união maior que pode existir está sendo trazida pelo apóstolo Paulo aqui, no sentido de que, olha, se entre os casados Deus quer que haja comum acordo e uma aceleração, como se os dois fossem solteiros, mas que para que essa aceleração de pregação do Evangelho, de busca do perdido e de comunhão e de fortalecimento dessa fé, se entre os casados precisa haver essa consciência, imagine entre os solteiros, não é? Aí é que os solteiros têm que ter esse compromisso mesmo. Nós vimos, e estamos vendo, na verdade, vimos uma parte, e estamos vendo que o crescimento numérico e da comunhão passa pela consciência nas emoções, nas nossas emoções. Por isso que o apóstolo Paulo diz o que no versículo, na parte A do versículo 30, irmão Lorivaldo? Do 30, mas também os que choram, como se não chorassem. Pronto, estamos vendo isso. Então Paulo agora invade a questão dos sentimentos. Ele invadiu a questão das relações, agora ele invade a questão dos sentimentos. É como se ele dissesse assim, olha, não permita que a tristeza impeça você de avançar. Não permita que esses sentimentos, né, de abandono, de tristeza, de solidão, de fraqueza, não permita que isso daí atrapalhe o seu trabalho na obra. Importa que você viva como se não estivesse chorando. Está chorando? Estou. Então levante-se. Viva como se não tivesse. Esqueça esse choro. Como dizia, né, as nossas mães. Engula o choro, menino. Né? Engula o choro. Então é isso. Veja. Como é possível você ficar contente, mesmo estando triste? Como é possível? O senhor teria alguma orientação nesse ponto, irmão Lorivaldo, para nos ajudar? Como se a pessoa na pobreza se alegrasse. Veja bem, meu irmão, é muito simples. Se a gente se apegar a coisa deste mundo, a gente vai ficar entristecido por qualquer motivo. Mas a gente tem que entender que, em primeiro lugar, está o Evangelho. Levar a mensagem a todos necessitados e sempre estar alegre em qualquer motivo, na perca, na doença, na tristeza, em qualquer condições. A gente sempre tem que estar alegre, porque a gente sabe que tudo é passageiro, tudo vai passar e a obra de Cristo continua. A gente tem que levar isso adiante. É verdade. Os irmãos têm algo a dizer nessa questão? Como é possível você
está triste porque te magoaram, te chatearam, ou você sofreu alguma coisa, e de repente você passar a viver como se não tivesse motivos para estar triste. Porque o que Paulo está dizendo é isso. Não é que você vai viver de forma falsa. Por dentro eu estou triste, mas aqui eu estou fazendo parecer que não estou. Não é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sei, eu reconheço que você tem motivos para ficar triste. Só que levante-se como se não existissem esses motivos. Reaja, viva feliz, alegre, como se você não estivesse sofrendo essas coisas. Como é que a gente pode fazer isso? Algum dos irmãos tem algo a dizer nesse ponto? Assim, estou falando assim, que independente de qualquer coisa, independente da situação, né, o que a gente deve fazer é viver para Cristo, viver para o Senhor. É isso que a gente deve fazer, né? Isso. Esse foco aí. Veja só, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, ele vai dizer algo bem interessante aqui, que eu queria que vocês acompanhassem aí. Ele disse que vivia contente. Paulo disse: olha, eu vivo contente. Mas qual era a situação que fazia com que Paulo estivesse contente? Para cima, alegre, não é? O que era? Em que situação Paulo conseguia ficar contente? Filipenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, o versículo 11. O que é que diz, irmão Lorivaldo? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, qual era o momento que o apóstolo Paulo estava contente? Em qualquer situação. Isso. Em toda e qualquer situação. Então veja, nesse momento aqui, ele estava pobre ou ele estava rico, tendo em abundância? Aparentemente pobre, né? Aparentemente pobre, por quê? Porque ele está dizendo assim, digo isso que eu estou falando, não é por causa da pobreza que eu estou, mas é porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, se você for observar, o contentamento, a felicidade, depende de quê? Dentro do que ele falou. Assim, a gente tem que viver como o apóstolo Paulo fala, tanto na pobreza ou na riqueza, na doença ou com saúde, né? A gente ter alegria em todas essas fases da nossa vida, porque a gente tem que estar de bem no sentido espiritual, né? Vivendo para Cristo. Até porque também o nosso tempo é curto, né? Sabemos que o nosso tempo é curto e que tudo nesse mundo aqui é passageiro, entendeu? Mas a palavra de Deus é permanente, então a gente tem que viver isso aí. Pronto, tudo bem. Mas o que é preciso para que a gente chegue a esse ponto? O que é que nos falta? Qual é a dica de Paulo dentro desse versículo de que é possível sim, se, e aí ele diz, prestem atenção aí no texto. Você precisa de quê para ser como Paulo estava sendo aqui? É basicamente isso, irmão, mas eu queria a palavra que ele usa aí, no capítulo 4, versículo 11. Isso. Ele foi para a escola e aprendeu como ser contente em toda e qualquer situação. Mas que escola ele foi? A escola de Deus. Exatamente. Das Escrituras, das Escrituras, né? Pelo estudo das Escrituras, e aí ele aprende. E a experiência dele com Deus. Então observe, ele tem a vida dele com Deus, mas não é uma vida qualquer de uma experiência aí
enigmática, de uma experiência utópica, não, é uma experiência que ele confronta com as Escrituras. A experiência sua com Deus, fundamentada nas Escrituras, vai te ensinar, você vai aprender a viver contente em toda e qualquer situação. É impossível você não aprender se você viver essa experiência com Deus, mas ela estiver fundamentada nas Escrituras. Porque não adianta dizer, eu tenho experiência com Deus, eu já vi anjo, já vi isso, já vi aquilo. Se você for no candomblé, você vai ver que pessoas lá já viram. Se você for no espiritismo, você vai ver que pessoas lá também já viram. Porque eu adivinhei o futuro, sonhei e tal. Se você for para esses ambientes místicos, lá também acontece. Então não basta só a sua experiência com Deus. Essa experiência tem que ter apoio, fundamento nas Escrituras, certo? Mas para viver contente, pessoal, você aprende. É um aprendizado. Porque se hoje nós não estamos contentes, porque nós ainda não estamos contentes? Porque a gente ainda não aprendeu como é viver contente em toda e qualquer situação. Os irmãos querem falar alguma coisa? Porque aí eu vou passar para o próximo versículo. Não, né? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram aqui em 1 Reis. O senhor lembra, não é, irmão Lorivaldo? A situação de Elias, Acabe, Jezabel, depois que ele matou os 450 profetas de Baal, o que ele fez. O senhor pode passar um pouquinho para a gente desse contexto? 1 Reis, capítulo 19. Mas pode ir contando enquanto eles... Veja, Elias foi um homem que ele foi temente a Deus e algum motivo ele teve medo. Por exemplo, ele matou os 450 profetas de Baal e fez o que Deus ordenou a ele. Então ele temeu a Jezabel, porque Jezabel ficou muito enfurecida por ele ter matado os profetas de Baal e disse que naquele dia ia se vingar, ia tirar a vida dele. Então ele temeu a Jezabel, fugindo para o deserto, e ficou debaixo de um pé de zimbro e ali ficou pedindo até a própria morte. Se deitou, dormiu. Aí o Senhor mandou um anjo ir até ele e deu a ele pão e mandou que ele fosse ao caminho que Deus ordenou a ele e fosse pregar. Então ele dormiu pela segunda vez, o anjo retornou novamente e ele se alimentou, comeu do pão e foi a caminho de 40 dias e 40 noites, como Deus tinha ordenado a ele, e foi levar o evangelho como ele sempre tinha vontade de fazer isso e fazia isso com muito prazer. Isso mesmo, irmão. Então, mas veja só, por que Elias sucumbiu? Porque esse homem tão impetuoso, tão corajoso, tão vibrante, tão cheio de convicções, não é? Porque diante dos 450 profetas de Baal, na hora da prova, na hora de provar quem era verdadeiro Deus, se era Baal ou se era Yahvé, Elias foi ousado. Elias disse: então vamos fazer assim, se Baal é Deus, ele responde com fogo ao holocausto de vocês, e se Yahvé é Deus, se Jeová é Deus, ele responderá com fogo ao meu holocausto. E aí os profetas de Baal passaram horas e horas, e 450 profetas se mutilavam e clamavam a Baal, e Elias vai, grita mais, talvez ele seja surdo e não escuta bem. Vai, grita mais, pode ser que ele tinha ido num banheiro e de repente está ocupado fazendo suas necessidades. Vê se ele volta, e zombou e escarneceu de Baal. Depois que os profetas desistiram, Elias, meus irmãos, tinha tanta confiança em Deus que encheu
o local do holocausto com água. E depois botou mais água, e ele botou água até transbordar. Para ficar claro que ali não foi nenhum truque, que ele botou um foguinho por debaixo e tudo, e de repente não. E aí quando ele clama ao Senhor, desce uma coluna de fogo tão forte que lambe toda a água, seca tudo e consome o holocausto. Veja, essa confiança. Depois ele vai e mata os 450 profetas. Ele está muito seguro de si, porque ele sucumbiu, meus irmãos. Veja, são duas coisas que nos fazem ficar tristes: viver amargurado, viver cheio de mágoas e rancores. São duas coisas. Uma é a superestima, é você se achar muito importante. De repente não vão corresponder a essa tua expectativa e você vai sucumbir. Foi o que aconteceu com Elias. Quando Acabe disse o seguinte: eu vou avisar Jezebel tudo isso que aconteceu. Elias fugiu? Não, ficou lá esperando. Quando veio o recado de forma negativa: ó, vou te matar como você fez com meus profetas, ele se frustrou. O que ele fez ali fez com que ele achou que com aquilo que ele fez, Acabe ia se converter, o rei ia se voltar ao Senhor, Jezebel ia se converter, o povo ia se converter e ficava tudo bem. E ele criou essa expectativa tão grande que quando veio uma negativa, ele se frustrou. E olhe, aparentemente ele estava com baixa autoestima, mas não era. Por quê? Aparentemente, por causa disso, no versículo 4 ele diz assim, ó, na parte C: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Aí você olha e diz: coitadinho, estava se achando um nada. Sim, mas ele estava certamente se achando um nada aqui, porque ele colocou muita expectativa na vida dele. Ele se achou tipo assim, a última bolacha do pacote, aquela bolacha que todo mundo quer. Por que você pode imaginar isso? Veja o que diz o versículo 10. Quando Deus o confronta, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Então veja só, ele começa a se autoelogiar, ele começa a mostrar o quão fiel ele foi. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Aí começa a diminuir o povo de Israel, com razão, porque o povo deixou mesmo. Mas a questão aqui é que ele começa a se colocar em uma alta posição, diminuir o povo, e depois ele diz assim: eles derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Eu estou sozinho e procuram tirar minha vida. Se ele queria tanto morrer, por que não ficou? Mas não, ele foge para salvar a vida e depois fica: mentira é vida, mentira é vida. Como se você correu para salvar ela, agora você está pedindo para tirar. Mas é porque ele percebeu que todo o trabalho dele aparentemente deu em nada. E ele queria muito reconhecimento. Por essas palavras que você vê aqui, você começa a perceber: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu não, eu fui zeloso, mas eu estou só, eu sou o último fiel. Além de mim não existe ninguém, eu sou a última bolachinha especial. Não era. Veja como é que se corrige. O sofrimento ele vem por duas coisas: a tristeza, ou por superestima, ou por baixa autoestima. Um é o oposto do outro. Mas se você corre para um, você vai viver a sua vida triste. Se você corre para o outro,
você também vai viver a sua vida triste. Então existe um terceiro ponto? Existe, mas a gente vai ver no decorrer, tá? O irmão quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Não, o que eu tenho a dizer é que a gente tem que estar firme e não achar que os méritos são de nós. Todo mérito é dado a Deus, que a gente é apenas a pontinha do iceberg para levar o Evangelho adiante. E toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. Pronto, é isso daí. Só que Elias fugiu desse ponto. Elias era assim. Só que muita expectativa ele criou naquela grande obra que Deus fez. Só que Deus não queria que ali fosse resolvido. Tu vai falar, Carlão? Pronto, é uma coisa central aí, né? Que no momento que estava dando tudo certo, como ele falou ali que estava sendo zeloso, né? Mostrando uma autoconfiança. Mas na verdade, tudo que ele estava fazendo ali foi tudo promovido por Deus, né? Ele tinha que ter a consciência que quando aconteceu dele ter matado os 400 profetas lá, falsos profetas lá, na verdade nada ali saiu dele, tudo saiu de Deus. Então, quando depois desse episódio, as coisas não começaram a andar do jeito que ele queria que andasse, do jeito que ele achou que ia andar, né? Que ele queria, como o Júnior falou, achando que a Jezebel ia se convertir, dar o rei e tal, tudo mais, e não foi nada daquilo que ele pensou. Por quê? Porque não era os decretos de Deus aquilo, entendeu? Era o que ele imaginava que fosse, né? Então aí ele se frustrou. Então quer dizer que naquele momento a confiança ali em Deus, momentaneamente ali, deixou de ter aquela confiança. Por quê? Porque foi um momento de frustração, um momento que ele viu que tudo que ele planejava saiu errado. Mas no entanto, os planos não vêm dele, não vêm da gente, todos os planos vêm de Deus. Isso mesmo. Então, vejam, irmãos, vamos adiantando aqui, certo? A superestima, como a tristeza de Paulo também, não foi só Elias, foi Paulo. E todo fracasso do povo de Deus, todo fracasso, ele ou está envolvido na superestima, ou está envolvido na baixa autoestima. Num desses dois. Não que, porque quando a gente está, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, depende de como você está vendo isso, porque muitas vezes você vê assim, como se Deus não tivesse o poder de fazer você ser alguma coisa. É nesse sentido da baixa autoestima que eu digo que é perigosa, porque você ter baixa autoestima é bom, porque isso faz com que você diga: então Deus, sê comigo porque eu não sou nada mesmo. Mas quando você se centra nisso e o teu foco é essa baixa autoestima, e ela serve de desculpa para você não fazer as coisas que te cabem no Senhor, aí é a tua queda, é a tua tristeza. Mas estamos falando da superestima. Veja, o apóstolo Paulo sofreu uma tristeza grande por conta da superestima que ele tinha de si mesmo. Vejam aí 2 Coríntios capítulo 12, do 7 e 8. Veja onde estava o motivo da tristeza de Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, 7 e 8. O irmão pode ler? Sim, irmão. No versículo 7: e para que não me embebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Por que Paulo pediu ao Senhor 3 vezes para afastar esse espinho na carne? Esse mensageiro de Satanás. Ele pediu por quê? Passa ali, Carlão, para a irmã. Por
Porque com certeza ele sentia algum tipo de dor. Sim, e essa dor deixa a gente como? Se sentindo como? Mal, muito mal. Triste, não é? Triste, a gente fica mal, triste, mal, desgostoso. desgostoso. Veja bem, aqui Paulo estava triste, mal, desgostoso, mas a causa não era o espinho na carne. A causa da tristeza de Paulo não era a dor que ele estava sentindo. Por quê? Porque ele recebeu esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, com um objetivo. Qual foi o objetivo? Passa a ler ali para Carlão. O objetivo foi ele não ficar soberbo, né? Porque Deus já tinha mostrado tudo que ele ia ter. Isso. Né? E as grandezas que ele ia ter, tudo que Cristo mostrou a ele. Então ele ficou maravilhado demais e ficou de uma maneira que, acho que brincar, ele até entrou em êxtase, né? E depois, quando voltou assim, falou assim: eu vou ter tudo aquilo. Então corri o risco de ficar muito orgulhoso, a soberba, a questão da humildade dele, né? Talvez a humildade dele iria faltar com humildade com os outros. Então Deus colocou esse espinho na carne dele, que nada mais, nada menos do que Satanás está lá furando né? Mostrando a ele que ele não é nada. Isso. Não é verdade? E que você depende totalmente de Deus, não vai ficar soberbo. Então veja só, o motivo da tristeza de Paulo foi a soberba dele. Não que ele chegou a ser soberbo, porque Deus foi tão bom com ele que mandou o espinho na carne para que ele não chegasse a essa soberba. No entanto, ele ficou nessa situação, nessa condição, por causa da superestima que ele ia ter a respeito de si. Então a causa do sofrimento de Paulo foi a superestima que ele teria, não foi o espinho na carne, não foi o mensageiro de Satanás. A gente vê isso depois da resposta de Cristo, certo? Veja o que diz o versículo 9 aí. Leia, irmão Lorivaldo, para a gente. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nessa hora, vocês identificam Paulo triste ou alegre? Algo bom. Alegre. O espinho tinha saído? Não. O mensageiro de Satanás caiu fora? Não. Continuava. Mas observe que aquele cara que estava triste, não é? Desanimado, abatido, agora está alegre, feliz e muito bem decidido. Mas o que mudou? O que mudou é que ele percebeu a graça de Deus nele, né? Isso. Não, e o que Cristo disse que era aquele espinho? A minha graça te basta, Paulo. Você não precisa que esse espinho saia, porque é esse espinho que está fazendo com que o meu poder se aperfeiçoe em você. Quando Paulo entende, quando aquela distorção cognitiva de Paulo é corrigida, aí ele diz: opa, agora de boa vontade, não é murmurando, não é se sentindo mal, não é triste não, é de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, mais vou sentir alegria nas fraquezas, mas com um propósito, com um objetivo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, a tristeza de Paulo foi vencida, não na tirada do problema, não no fato da ausência do problema. O problema continuou, mas a tristeza de Paulo foi vencida pela correção cognitiva. Deus corrigiu a mente de Paulo. Paulo interpretou, porque nós somos assim. Até na psicologia nos ensina isso, que você interpreta as coisas através do seu pensamento automático. A situação ocorreu, independente se é boa ou ruim,
imediatamente sua mente é rapidinha para julgar. Rápida demais no gatilho para julgar. Todos nós. Aconteceu o evento. Já sei. É por causa disso. Pronto, a gente já definiu tudo. A gente já interpretou, já julgou, já decretou, já determinou e já condenou. Lançou a sentença. Nós somos assim. A psicologia diz que é pensamento automático. É quando você passa pela situação, imediatamente tua mente produz uma resposta, só que sempre ou quase sempre essa interpretação é errada. Ela só vai ser mais depurada e apurada, primeiro, se você passar um tempo considerando outras possibilidades para aquilo ter acontecido, coisas que surgiram por trás daquela situação que você está vendo ali no momento, ver possibilidades no sentido positivo, negativo, e você considera todas elas, você faz uma apuração, e isso ainda, se você também batalhando para que influências do teu coração não contaminem a tua interpretação. Por quê? Porque você tem traumas de infância, você tem vivências com pessoas que não tem nada a ver com aquilo que aquela pessoa fez, mas tudo isso que você viveu tende a levar você, a conduzir você por um caminho que você se sente atraído por ele. Aí tem um outro caminho para você pensar, não, mas e se por acaso isso aconteceu porque a pessoa estava passando um problema em casa, perdeu um parente e tal. Não se pensa, você corre logo e diz, já sei, porque ela é horrível assim mesmo. E aí a primeira condução te leva a ter uma interpretação. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo sofreu espinho na carne, o pensamento automático dele disse o que estava acontecendo, disse, Paulo, tu tem todo motivo para ser infeliz. Ele disse, eu tenho mesmo todo motivo para ser infeliz, porque eu estou tentando servir ao meu Senhor e esse espinho na carne está me atormentando. Então, Senhor, ou tu tiras de mim esse espinho, ou eu vou te servir infeliz, triste. Mas o Senhor vai e explica a Paulo. O Senhor corrige aquela cognição, corrige ela, e Paulo agora passa a se alegrar naquilo que ele ficava triste. Veja como é a nossa mente. Aquilo que deveria nos fazer glorificar e se alegrar com nosso Deus, está sendo motivo da gente murmurar e ficar triste. Mas aquilo não era para isso. Então, qual é a solução? É corrigir. Corrigir essa distorção cognitiva. Quando ela é corrigida, você se sente bem. Porque você está agora com a verdade. O que nos faz sofrer é a mentira. Às vezes a gente pensa que a mentira é a verdade, e a gente sofre, mas a gente diz, mas eu não estou sofrendo pela mentira, eu estou sofrendo pela verdade, porque a verdade é essa. Não, ela tem cara de verdade, ela foi pintada como verdade, por causa de tuas corrupções, mas ela continua sendo uma mentira, e a mentira sempre te deixará frustrado, porque você foi chamado para a verdade. Veja, Deus corrigiu a cognição distorcida de Elias também. Vejam aí o versículo 18 de 1 Reis, capítulo 19. Nós chegamos no nosso tempo aqui. Então, nós vamos ler esse texto, comentar um pouco ele, e na próxima semana nós vamos ver, depois da cognição ser corrigida, depois da distorção cognitiva ser corrigida, o que é que se faz? Porque uma coisa é, entendi, nossa, como eu estava errado, mas e é só isso? Precisa de algo mais? Precisa. A gente vai ver tanto em Paulo como em Elias. O senhor lê, por favor, irmão. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. E aí? Era assim que Elias estava conhecendo os fatos? Era assim que Elias pensava? Não. Elias disse, Senhor, mataram todos os fiéis. Eu fiquei só.
Veja, o que fazia Elias sofrer, além da superestima que ele tinha de si mesmo, que era uma mentira, era outra mentira, a de que ele olhou e disse: estou sozinho. Aí Deus: Elias, ô inocente, eu reservei para mim, não foi um não foi 7 não, nem foi 70, nem foi 700, eu reservei para mim 7.000. Você é mais um, você é apenas mais um, em uma multidão de 7.000 que são fiéis como você é fiel. Então, meus irmãos, Elias começa aqui a ter as suas interpretações das coisas corrigidas, e à medida que ele vai sendo corrigido dessas más interpretações, ele vai adquirindo mais confiança. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram-se diante de Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. Dentro desse texto de Elias e dentro do texto de Paulo, existe uma outra resposta que nós precisamos dar, não só a de entendermos de fato as coisas como elas são, mas também de saber o que fazer depois de entender isso, tá? Para que a gente não viva triste, para que a gente não viva desanimado. Alguma pergunta, questionamento, acréscimo? Então, vamos orar ao nosso Deus. O irmão Lorivaldo pode nos conduzir em oração? Santo, santo e soberano Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, pelo alimento farto sobre as nossas mesas, pela nossa saúde, pela nossa jornada de trabalho, e por estar aqui nesta noite participando e aprendendo um pouco do teu santo evangelho. Só temos a agradecer por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Salvador. Pronto, irmãos, podem